Sejam bem-vindos ao curso Django para Iniciantes. Essa é a nossa primeira aula. Esse curso é produzido pela Mixing Code Softwares na Web. Tá? Aqui quem fala é Alisson Azevedo, serei o instrutor de vocês durante esse curso. Tá? Então, vou falar aqui bem rápido sobre o curso. É um curso voltado para iniciantes e a nossa ideia é que seja um curso bastante prático. Tá? A gente não quer ficar perdendo muito tempo em slides, os slides são só para nos guiar mesmo no conteúdo, para que eu não me perca, na verdade. Mas a ideia do curso é ser algo bem prático mesmo, é trabalhar com o framework Django de forma prática, que eu acho que é a melhor maneira de se assimilar e aprender sobre esse framework. Tá? Então, falando um pouco sobre a empresa Mixcode, é uma empresa de desenvolvimento web, né? O nosso foco é software como serviço, então a gente produz nossos produtos internos e fazemos uma assinatura mensal, uma assinatura anual e você consegue utilizar o nosso produto, né? Então é justamente o foco é em software como serviço, tá? Somos especialistas em Django, então em todos os nossos projetos nós utilizamos esse framework. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Mixing Code, tem um site mixingcode.com e se você quiser mandar um e-mail para nós, contato@mixingcode.com. Sobre os instrutores, Alisson Azevedo sou eu, né? Eu sou graduado em licenciatura em computação pelo EPB. O Daniel Azevedo ele está me ajudando na elaboração da ementa do curso, na elaboração dos slides, etc. Ele também é graduado em licenciatura em computação pelo EPB e está fazendo sua graduação em ciências da computação pelo UFCG também. Bom, a agenda da aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento web. Mais à frente a gente vai falar sobre o framework Django. E por fim a gente vai instalar e criar o primeiro projeto. Tá? Essa é a agenda para a aula de hoje. Bom, falando um pouco sobre desenvolvimento web. Falar sobre desenvolvimento web, em primeiro lugar você tem que falar sobre o protocolo, né? Que é o protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol. Que é um protocolo bastante simples, né, de troca de mensagens. Então, um cliente ele escreve a mensagem HTTP, que é justamente a requisição, e envia essa requisição para um servidor HTTP. O servidor HTTP processa essa requisição e também responde com uma mensagem HTTP também. Então, ele é totalmente baseado em requisição e resposta. Então, um cliente, geralmente o seu browser, né? Mas também pode ser, enfim, uma linguagem de programação, etc. O cliente faz a requisição chega ao servidor HTTP, o servidor HTTP responde essa requisição. Então, como é um protocolo de troca de mensagem, então não existe uma seção entre a requisição e a resposta. A requisição é feita, o servidor HTTP processa, responde à requisição, e quando essa resposta vem, que geralmente a página download a página é exibida no seu navegador, automaticamente aquela conexão que foi feita entre cliente e servidor, essa conexão é desfeita, tá? Então, ele é um protocolo que não mantém seção, que a gente chama de protocolo stateless. Diferente, por exemplo, do FTP, diferente do protocolo SSH e outros protocolos que mantêm seção. Então, isso é bastante interessante do protocolo HTTP. Primeiro, porque é muito simples de implementar. Você não precisa manter seção, então isso aí você já tira a complexidade do protocolo, da especificação, etc. E é interessante também porque você consegue escalar mais facilmente. Você tem uma requisição e resposta, então você pode, por exemplo, redirecionar as requisições entre vários servidores HTTP e não só um, por exemplo. Então, essas são técnicas que o pessoal utiliza para escalar servidores HTTP.
A especificação atual do HTTP é a 1.1, tá? Ela é de 1999. Então você consegue, você tem acesso a essa especificação e outras especificações também da internet. De protocolos, né, no caso. Bom, falando um pouco mais do protocolo HTTP, ele trabalha com códigos de retorno. Tá? Quando você envia a sua mensagem HTTP, o servidor processa essa mensagem e ele vai te retornar uma mensagem HTTP com um código. Tá? Então esse código, os mais utilizados, são vários códigos, tá? Tem muito mais do que isso aí. Eu coloquei só os mais utilizados. Você pode, se a página for, a requisição for ok, ele vai retornar com 200. Você tem também o código 302, que é o código que ele informa que aquele recurso que você tentou acessar, ele está em outro local, então você tem um redirecionamento. O 404, o famoso 404, que aquele recurso que você tentou acessar, ele não foi encontrado. E o famigerado erro 500, né, que é o erro interno no servidor. Esse erro aí é terrível, quando sua aplicação realmente ela dá um crash, quebra de vez. Então eu vou mostrar um pequeno exemplo usando o plugin do Firebug, um plugin para Firefox, que eu recomendo bastante que vocês utilizem. Ele é muito interessante, muito para quem desenvolve web é um plugin essencial, tá? Então vou abrir aqui, já está aqui no Firefox. Tá, eu estou aqui com a aba net aberta, então vamos acessar, por exemplo, o google.com, tá? Opa, de novo. Ok, google.com. Então você tem aqui, olha, você tem uma requisição. Ah, outra coisa também que eu esqueci de falar. O protocolo HTTP ele trabalha com métodos, tá? Então você tem os métodos GET, o método POST, tá? Que são os mais utilizados. Então você vê aqui, ó, foi feita uma requisição, tá? Do tipo GET para esse endereço aqui, www.google.com. Olha aqui, ele retornou o status, isso aqui já é a resposta do servidor do Google, tá? Status 200 ok, tá? Então ele retornou. Abrindo aqui as informações, a gente tem os headers tanto do request quanto do response, tá? Então os headers, né, da sua requisição, eles servem para você informar algumas peculiaridades do cliente que você está utilizando para o servidor web. Então, só mostrando, por exemplo, um exemplo aqui, por exemplo, User Agent. Então, você passa aqui a versão do navegador que você está utilizando. Então, é com esses headers aqui, por exemplo, que você consegue fazer uma estatística de quantas pessoas utilizando o navegador tal, sistema operacional tal, acessaram sua página e etc. Então, é justamente com isso aqui, tá? Então, você vê que o nosso caso aqui, o nosso browser, o Firefox, ele mandou vários headers dizendo aqui, olha, eu aceito que você compacte essa página com gzip ou com deflate. A linguagem que eu aceito é inglês dos Estados Unidos ou inglês, tá? Eu aceito a conexão Keep Alive. Eu envio esses cookies aqui junto com a requisição, etc. Então, esses são os cabeçalhos, são os headers, né, da requisição. Da resposta, você tem aqui, olha, a resposta foi compactada com gzip, o tipo da resposta, né, o content type é texto HTML e encodado em UTF-8. Tá? Você tem a data, o servidor GWS, né, que deve ser Google Web Service, Web Server, né, e por aí vai. Então você tem aqui o response, isso aqui foi o que veio, tá? Isso aqui você tem o headers e aqui você tem o response, que foi o conteúdo que o Google retornou. Então aqui você tem essa página aqui, tá? Só que aqui ela tá toda feia aqui, né? Aqui você tem o texto puro mesmo. Então, se você colocar HTML, ó, ele vai, que é justamente essa página aqui. Então você vê que após
após realizada essa requisição e após retornar essa resposta, a conexão com o Google simplesmente acabou, tá? Então a conexão foi fechada. Então não estou conectado no Google agora. No momento que eu digitar alguma coisa, aí vai ser feita outra requisição e etc. E vai. Só um exemplo aqui de como funciona o protocolo HTTP, tá? Vamos voltar aqui para os slides. Bom, então, falando sobre páginas dinâmicas, tá? É uma necessidade. Geralmente, quando você trabalha com o protocolo HTTP, você pode transferir qualquer tipo de arquivo. O mais comum é você criar um arquivo, por exemplo, um arquivo HTML e esse arquivo ser carregado, tá? Só que isso aí gera uma série de problemas. Um arquivo HTML é um arquivo que a gente chama de arquivo estático, né? Um conteúdo estático, então sempre vai ser o mesmo conteúdo. Não tem nada de interativo nisso aí. Então, desde os primórdios lá da internet, já surgiu essa necessidade de você criar conteúdo dinâmico. Só que é impossível criar conteúdo dinâmico com o HTML, ainda mais nas versões antigas do HTML, lá de 1992, 93, por aí vai. Então, a alternativa que apareceu na época foi justamente o Common Gateway Interface, ou famoso CGI, tá? Surgiu em 93. Lembrando que o CGI ele não é uma linguagem de programação, tá? O CGI é uma especificação. Eu já vi muita gente aí dizendo que programa em CGI. Não, você não programa em CGI. Você utiliza a especificação CGI e você programa em outra linguagem de programação. Então, como CGI é uma especificação, você pode trabalhar com qualquer linguagem de programação com CGI. Então, o pessoal trabalhava muito com Perl nessa época, ou Shell Script, ou sei lá, Python, Ruby, etc. Se bem que o Ruby eu acho que surgiu em 93, não sei ao certo, lembrar ao certo agora. Mas lembrando, CGI não é linguagem de programação. CGI é, como o próprio nome diz mesmo, uma interface para que você consiga gerar conteúdo dinâmico através de linguagens de programação. Tá? E até hoje é utilizado, CGI. Até hoje o pessoal ainda utiliza. Surgiram outras variantes do CGI, o Fast CGI, que ele é mais eficiente, etc. e tal, mas seguindo a mesma ideia, né? Você ter uma interface que você consiga receber a requisição, né? A requisição é recebida e é passada a uma linguagem de programação que vai aí tratar essa requisição e retornar um resultado. Tá? Então, como é passado por uma linguagem de programação, então você pode fazer tudo que a linguagem de programação permite. Então, você tem conteúdo da forma dinâmica como você quer. O mais comum é o quê? Você tem uma linguagem de programação que se comunica com o banco de dados. Tá? É o mais comum hoje em dia e nessa época também. Você tem uma linguagem no Perl que se comunicava com algum banco de dados e assim surgiam os sites de busca, os sites de venda, etc. A partir de 1996 surgiu a linguagem PHP. Essa sim é uma linguagem de programação, tá? Não é a especificação. PHP é uma linguagem de programação, acho que PHP 1.0. Em 97 surgiu a especificação do Java Servlet. O Java Servlet, famigerado Servlet. É um complicado de programar, mas foi a primeira investida do Java em desenvolvimento web, em 1997. O ASP surgiu em 97 também. Tá? E Ruby on Rails e Django quase no mesmo ano. Tá? O Rails ele saiu a versão open source em 2004, o Django em 2005. Mas na verdade, um pouquinho mais na frente, vocês vão ver que o início do desenvolvimento do Django começou na verdade em 2003. Tá? Mas aí eu estou contando somente as versões, realmente as versões que foram liberadas como open source. E nesse link aqui, você tem uma imagem lá, um fluxograma
Fluxograma não, imagem, tá? Com toda essa conversinha aqui, tá? Uma imagem bem grande, olha só. Então, você tem a parte aqui de cliente, a gente não está falando aqui da parte de cliente, a gente está falando da parte do server-side, tá? Então, você tem aqui, olha, CGI, tá? Então você programava, eu não sei como o cara programava em C, C++, CGI, mas, bom, era possível, né? Como ele está dizendo aqui, qualquer executável. Tá? Você tem o PHP aqui, PHP 1.0, 96, PHP 3, aí você tem CodeFusion, PHP 4, Python, aqui Java Servlet, J2EE, CodeFusion, ASP.NET, J2EE, J2EE, aqui você tem já ASP.NET, você tem Ruby on Rails, PHP 5, Rails 1, Django, e a partir daqui, ó, você tem o Symfony, PHP, CodeFusion, Old, etc. Tá? Então essa imagenzinha aí está nesse link. Eu acho interessante aí vocês verem. Uma introdução agora ao Django, né, em si. O Django é um framework web, tá? Escrito em Python. Vou falar um pouquinho da história, tá? Então, como eu tinha dito antes, ele foi criado em 2003 pelos programadores do Lawrence Journal World. Então, os caras que são esses cidadãos aqui, o Adrian Lovat, Simon Willison e Jacob Kepler-Moss. O Jacob só entrou no time em 2005, tá? Quando saiu a primeira versão, na verdade, open source. Mas o Django começou em 2003, tá? Então, os programadores desse Lawrence, eles queriam trabalhar com Python, eles gostavam da linguagem Python, eles queriam trabalhar com Python. Então, a ideia deles foi o quê? Criar um framework com foco inicial em site de notícias, que é justamente o que eles faziam no Lawrence. Tá? Você tem o LJ World, o Lawrence.com e o Sports. Então o foco do Django inicial sempre foi site de notícias. Tá? Não que ele só possa fazer site de notícias, mas foi o foco, ele foi criado pensando nisso. Tá? E a primeira versão saiu em 2005. Tá? Ele foi batizado em homenagem ao guitarrista de jazz Django, e eu não vou dizer o sobrenome dele, que eu não sei dizer esse sobrenome aqui. Tá? Mas é o Adrian Lovat, que é músico, e ele é muito fã desse cara, desse guitarrista aí Django, e ele colocou o nome do framework, batizou em homenagem a esse cidadão aí. Não tem nada a ver com Django, aquele filme, nem o antigo, nem o novo que saiu agora. Tá? Quais as vantagens, né, de utilizar o Django? Bom, tanto o Django quanto o Rails, na época que eles surgiram, eles são frameworks voltados ao desenvolvimento ágil. Tá? Então, eles são frameworks que trabalham com bons padrões de projeto e que proporcionam que você consiga consiga prototipar um site e colocar no ar em questão de semanas e da forma mais ágil possível. Tá? O desenvolvimento dele é em camadas, tá? Você vai programar em camadas, que é o chamado MVC, o Model View Controller. Apesar que no Django a nomenclatura é meio diferente, é MTV. Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Mas o framework Django, ele é um framework MVC. Uma das vantagens, né, também, tem uma grande comunidade de desenvolvedores, tanto que o pessoal que está realmente desenvolvendo o framework em si, quanto aplicativos, tá? Então, mais na frente, no curso, a gente vai ver que no Django você tem um projeto e tem os aplicativos desse projeto. Então, existem aplicativos que são aplicativos plugáveis, tá? Aplicativos feitos por terceiros que você pode utilizar no seu projeto. Então, a comunidade é tanto de pessoas que desenvolvem o framework, o Django em si, quanto de aplicativos para o Django. Então, isso aí é uma comunidade que é uma comunidade grande e uma comunidade ativa também. Então você tem os eventos, principalmente nos Estados Unidos, né? Os Django Cons, que são eventos realmente só sobre o framework Django. Já tiveram várias edições em vários anos. Então isso mostra a força da comunidade.
E é um framework confiável, tá? Ele é usado em grandes sites. Então, sempre quando surge uma nova tecnologia, vem aquela pergunta, olha, pô, isso é legal, mas será que dá para usar no site grande? Será que ele segura as pontas? Então, o Django é utilizado em sites grandes, que tem muito tráfego, tá? O Disques, ele é um, um site que, ele é um serviço, na verdade, né, que proporciona aqueles comentários em JavaScript, tá? Você coloca um códigozinho JavaScript lá e você tem um sistemazinho de comentários. É um dos maiores do mundo. Eu acredito que é o maior projeto em Django, né, de tráfego mesmo e de tamanho de banco de dados que existe hoje. É o Disques. Você tem o Instagram, grande, o famoso serviço lá de compartilhamento de fotos. Desde o começo ele foi feito em Django, tá? Desde o começo. E era um time bastante pequeno, hoje em dia deve estar bem maior, mas no começo do Instagram eram 3 pessoas, tá? Projetos no Mozilla também, muitos projetos usam Django. O que eu me recordo mais é o site de add-ons. Você vai adicionar extensões ao Mozilla. Se eu não me engano, esse site ele é todo feito em Django. O serviço de streaming de música Radio também é feito em Django. E vários projetos na Globo.com, vários projetos são feitos em Django. A Globo.com trabalha muito com Django lá. A maioria dos projetos são em Django e eles contratam programadores Django o tempo inteiro, né? Python e Django. E por fim, eu diria que o Django ele é um framework full stack. O que seria o framework full stack? É um framework que ele te dá uma solução de tudo, desde de, e agora a gente vê aqui nas características, e as características é que vão definir o que é um framework full stack. O Django ele te dá um roteador de URLs, então o que seria isso? Você define as suas URLs usando expressões regulares, você define, olha, URL tal, quando cair nessa expressão regular, você carrega essa função. Então você tem um roteador de URLs, você tem um sistema de templates bastante completo, você tem uma biblioteca de textos muito interessante, muito completa também. Você tem uma biblioteca para trabalhar com formulários, validação de formulários, exibição de formulários. Você tem uma biblioteca para trabalhar com persistência de dados, que geralmente é um model, né, do MVC. E aí o Django trabalha com SQLite, MySQL, PostgreSQL e o Oracle, por padrão. Então, você vai trabalhar com Python, com classes em Python, tá? E se você quiser, por exemplo, mudar, eu estou usando MySQL, eu quero usar PostgreSQL, então você só vai mudar o adaptador. O seu código continua o mesmo, você praticamente não escreve SQL, mas se precisar escrever SQL, o framework ele te dá essa opção também, tá? Então essas características são características do framework Full Stack, tá? Então é um framework que te dá a solução do começo ao fim. Então você trabalha sempre no Django, porque existem outros frameworks em Python que são chamados micro-frameworks. Tá? São frameworks que geralmente têm esses 3 primeiros pontos aqui. Geralmente ele tem um roteador de URL, ele tem um sistemazinho de template e tem uma biblioteca para teste. Mas, por exemplo, validação do formulário, você já tem que pegar uma biblioteca de terceiro. Persistência de dados, mesma coisa. Geralmente, validação de formulário trabalha com WT Forms. Persistência de dados trabalha com SQL Alchemy. Mas veja que ele é o framework em si é só esses 3 primeiros pontos. São micro frameworks. Já o Django não, é um framework full stack. Então ele te dá a solução do começo ao fim. Então, muito difícil você precisar sair do Django para buscar alguma coisa. Então, além dessas características, o Django já trabalha com cache em memória. Tá? Você já tem uma biblioteca para trabalhar com cache, com memcached. E, enfim, você tanto em alto nível como em baixo nível,
Você tem uma biblioteca para trabalhar com autenticação e permissão. Isso aí já na própria instalação do Django, já é ativado inclusive por padrão. Você tem um aplicativo lá de interface administrativa automática. Você vai escrever pouquíssimo código, você tem uma interface administrativa bastante customizável, tá? E é uma das características do Django que mais impressiona. Tá? Não é a bala de prata, não vai solucionar todos os seus problemas, mas para times pequenos é uma interface administrativa que funciona, tá? Isso aí a gente vai ver bem mais na frente no curso, essa parte do Django Admin. Você também pode trabalhar com internacionalização do seu site. O que seria isso? É você manter várias versões de línguas para o seu site. Por exemplo, aquele exemplo que eu mostrei lá do Firebug, ele informa lá a língua, né? Ó, aqui é inglês. Então, se você tem a tradução em inglês, ele mostra em inglês. Se você tem um browser, que a língua padrão desse browser, né, que ele envia, é o português, se tiver a tradução em português, ele mostra em português. Então, você pode ter um site com várias línguas, tá? Então, você já trabalha isso tranquilamente com o Django. O Django ele trabalha com GetTest, que é uma ferramenta da, da GNU que é bastante utilizada para internacionalizar o site. E por fim, é um projeto que tem uma ampla documentação, talvez a melhor documentação de projeto open source que eu já vi até hoje. Tá? Nesse linkzinho aqui tem a documentação do Django 1.4. Tá? É muito boa a documentação do Django, muito boa mesmo. Vale a pena ler, tem muitos exemplos, tá? E guardem isso aqui no bookmark de vocês, que vocês com certeza vão acessar bastante, tá? Bom, agora vamos para a parte de instalação do Django. Bom, o roteiro de instalação do Django é o seguinte: primeiro, você tem que ter o Python 2.7. A gente vai trabalhar com o Python 2 ainda, porque a versão do Django atual, estável agora, é 1.4 e ela não suporta Python 3, tá? A versão 1.5 eu acredito que vai suportar, mas por enquanto a 1.4 não. E vamos trabalhar com outras duas bibliotecas, tá? Vamos instalar o Python, depois vamos instalar o VirtualEnv e o pip. Tá? Então, falando um pouco, VirtualEnv é uma ferramenta que você utiliza para você criar ambientes Python isolados. Tá? Então, por que a gente necessita trabalhar com VirtualEnv? Então, vamos pensar no seguinte: você é o desenvolvedor Django, tá? E você trabalha em 3 projetos diferentes. Tá? Você é um desenvolvedor freelancer, por exemplo. No projeto A trabalha com Django 1.2. Tá? O projeto B com Django 1.3 e o projeto C com Django 1.4. Tá? Então você trabalha em 3 projetos e nenhum desses projetos é a mesma versão do Django. Tá? Isso aí eu estou levando em consideração o Django. Né? Isso aí poderia ser, sei lá, outra biblioteca, por exemplo, que não fosse o Django. Então, como é que você faz para resolver esse problema? Bom, sem utilizar o VirtualEnv, você teria que, vou programar no meu projeto A. Então, eu removo o Django que tem lá instalado e instalo o Django 1.2. Tá? Terminei de programar nesse meu projeto A, vou para o B, eu removo o Django 1.2 que tinha antes e instalo 1.3. Você sempre vai ter que ficar instalando e removendo o Django. Tá? Já com VirtualEnv não, você consegue criar ambientes isolados e nesse ambiente você vai dizer, olha, instale aqui o Django 1.1, você cria um ambiente Django 1.1, Django 1.2, 1.3 e 1.4. Então, dependendo do projeto, você alterna entre esses ambientes de forma tranquila. Você consegue trabalhar bem, sem precisar ficar fazendo gambiarras. Né? E o pip, né, ele é o substituto do isinstall. O isinstall é um script que você consegue instalar pacotes em Python
como se fosse ele é um gerenciador de pacotes, né, na verdade. Então você coloca easy install, por exemplo, Django. Aí ele vai buscar no site PyPy, tá, que é esse site aqui. Deixa eu só mostrar aqui, que é esse site aqui, pypy.python.org. Esse site aqui, que é o Python Package Index, que tem 27.639 pacotes aqui, tá? Então o EasyInstall ele vai nesse index aqui de pacotes em Python e procura se tem aquele pacote que você informou. Se tiver o pacote, ele vai e instala automático. Baixa esse pacote. Se o pacote tiver alguma dependência que não tem instalado no seu sistema, ele vai e baixa a dependência também e por aí vai. Só que o pip ele é um substituto do EasyInstall, quer dizer, é uma versão melhorada. Então é outro projeto que visa substituir o EasyInstall. Então, em vez de trabalhar com EasyInstall, vamos trabalhar com o pip. Tá? E por fim, depois de instalar essas duas ferramentas, vamos instalar o Django 1.4 em si. Bom, eu vou mostrar primeiro como é que você instala no Linux. Tá? Tanto no Linux quanto no Mac, você já tem uma vantagem, que os dois, né, praticamente qualquer distribuição do Linux, acho quase impossível uma distribuição do Linux ele não vir com Python instalado. Tá? Porque existem várias ferramentas no próprio Linux mesmo, na distribuição, que já utilizam Python. Então, sempre vai vir um Python instalado. Então, você não precisa quebrar a cabeça para instalar Python no Linux, nem no Mac também. O Mac já vem com Python instalado também. E os pacotes virtualenv e pip, eles podem ser instalados via gerenciador de pacotes, tá? Então, no exemplo aqui, eu vou usar o Ubuntu versão 12.04, que é a versão LTS do Ubuntu, tá? E vou mostrar como é que faz essa instalação. Eu vou abrir aqui o VirtualBox, vou dar o boot aqui no Ubuntu, tá? Então, basicamente, a gente vai utilizar o apt-get para instalar virtualenv e pip. E depois disso aí, criar os nossos virtualenvs e trabalhar neles para vocês conseguirem pegar qual é a ideia da coisa. Ok, vamos logar aqui. Vou abrir aqui o terminal. Tá, então, o primeiro pacote que eu recomendo que vocês instalem, tá, é esse pacote aqui, Build Essential. Tá? O que esse pacote faz? Esse pacote aqui, no Ubuntu, né, ele instala as bibliotecas de C e C++, para você conseguir compilar programas em C e C++. Aí, qual é o motivo? Né? Por que instalar bibliotecas em C e C++ se você vai trabalhar com Python? O motivo é simples, tá? Algumas bibliotecas em Python eles têm extensão escritas em C ou em C++. Por exemplo, o Python MySQL, tá? Que é a biblioteca de Python para trabalhar com MySQL. Então, ela necessita de compilação, porque existe uma extensão escrita em C nessa biblioteca. Tá? Então, é interessante que vocês tenham esses compiladores, né, instalados para evitar possíveis erros futuros quando for instalar algumas bibliotecas. Então eu vou instalar primeiro o Build Essential. Assim. Eu já tinha baixado os pacotes previamente, então não vou precisar fazer download aqui. Então ele está instalando aqui os pacotes. Beleza, deixa eu dar um clique aqui. Bom, agora não tem muito mistério, né? É instalar o Python virtualenv. Somente. E quando você instala o Python virtualenv aqui no Ubuntu, ele já pega como dependência o pip. Então eu não preciso nem especificar o pip. Olha só.
É preciso baixar, olha aqui, ó, tá vendo? Python pip já entrou como dependência, tá? Então, só instalar agora. Então, virtual env, ok, instalado. Agora eu vou criar aqui um mkd projetos. Tá? Criar um diretório aqui, projetos. Vou criar aqui o diretório chamado virtualenv, venv, venv. Então, vamos rodar aqui o comando aqui do virtualenv. Bom, você tem aqui o help do comando. Agora, só dá uma olhada nessas duas opções, tá? A primeira opção aqui no set packages, ele já está dizendo aqui, olha, ela não dá acesso aos pacotes globais, tá? Que são os pacotes que você instala fora do virtualenv, tá? Então, se você cria um virtualenv com essa opção aqui, né, esse virtualenv que você vai criar, ele não vai ter ele não vai enxergar os pacotes globais. Então, tipo, se você instalou, por exemplo, o Python MySQL, esse exemplo aqui, se eu dar apt-get install Python MySQLDB, que é justamente o adaptador, né, do MySQL para o Python. Vou instalar ele aqui. Da forma como ele está sendo instalado aqui, ele está sendo instalado de forma global, tá? Bom, foi instalado. Se eu crio, vou botar aqui virtualenv, se eu crio um virtualenv com essa opção aqui no site packages, então, quando eu estiver dentro desse virtualenv, ele não vai enxergar o pacote lá do Python MySQL. Ele não vai enxergar nada, ele só vai enxergar o que tem dentro do virtualenv. Já se você utilizar essa opção aqui, System Site Packages, é justamente o contrário. Então ele dá acesso. Então o que eu recomendo para vocês? Pacotes que sempre você vai utilizar a mesma versão, né, pacotes que em todo projeto você vai ter, por exemplo, o Python MySQL, se você trabalha sempre em SQL e MySQL nos seus projetos, então eu recomendo que você instale esse pacote de forma global, né, já que todos os projetos vão compartilhar esse mesmo pacote. Sei lá, outro pacote, Python Memcache. Então, se todos os seus projetos utilizam Memcache, então instala ele de forma global e cria o virtualenv usando essa opção aqui. Agora, nunca instalar o Django como pacote global, tá? Nunca instalar o Django. Deixa o Django para ser instalado de acordo com o projeto, porque nunca é muito difícil você pegar todos os projetos na última versão do Django. Você vai pegar projeto legado, ou pegar um projeto que, sei lá, o desenvolvimento começou há um ano atrás, 6 meses atrás, e era outra versão, por exemplo. Então, vamos criar aqui o nosso primeiro virtualenv. Tá? Virtualenv, vou copiar aqui, menos system site packages. Tá, copiar. E aqui eu vou criar um virtualenv chamado, vou criar dentro do diretório venvs, e eu vou criar ele com o nome Django.3. Já dá uma ideia do que eu vou ter no meu virtualenv, né? Então ele está aqui criado, se eu for olhar em venvs Django.3. Eu vou ativar agora o meu virtualenv com o comando source venvs Django.3 bin activate. Então aqui, ó, ele informa que eu estou utilizando o venv Django.3. Então aqui, se eu fizer um pip freeze, ele vai mostrar, ó, todos esses pacotes. Por que esses pacotes? Porque são pacotes globais, tá? E uma Python MySQL deve estar por aqui em algum lugar. Python MySQL. Que eu não estou achando. SimpleJSON. Olha, todos esses pacotes aqui, a maioria é do próprio Ubuntu, tá?
o Ubuntu já instala todos esses pacotes aqui. Ah, está aqui, MySQL, é porque a letra era maiúscula. Então, MySQL que eu instalei agora, tá? Então vamos instalar o Django.3, né? Instala o Django, e aqui eu informo a versão 1.3.5, que é a última versão, né, do Django.3. Então ele vai fazer o download. Como eu tinha dito, o pip, né, ele substitui o isinstall, então ele é um gerenciador de pacotes aí para você trabalhar com bibliotecas em Python. Então vamos ver aqui, está fazendo o download, ele já achou, ó, e já faz o download. Então é automático, você coloca pip install o nome do pacote, e ele já vai lá, faz o download, instala e verifica se tem alguma dependência. Se não tiver, ele já vai lá e instala. Então ele instalou aqui, ok. Eu vou só chamar aqui o interpretador Python. Vamos ver import Django, Django.version. Então temos aqui, ó, versão 1.3.5. Fechar aqui. Agora eu quero criar outro virtualenv, tá? Eu vou criar outro virtualenv chamado Django, aqui, Django.4. Mesmo comando, só mudei aqui o nome, Django.4. Vou ativar o meu virtualenv, Django.4, bin activate. Aqui já mudou, ó. Eu estou no virtualenv Django.4 e agora eu vou dar pip install Django. Eu quero... Bom, eu tenho duas opções. Como a 1.4 nesse momento é a versão mais atual, se eu fizer pip install Django, ele vai baixar 1.4. Ou eu posso fazer 1.4.3. Mas eu vou fazer só pip install Django. Que aí ele vai pegar a versão mais atual. No momento que eu estou gravando esse vídeo é 1.4. Vou esperar aqui ele fazer o download. Ok, olha, já achou 1.4.3, como eu tinha dito. Tá? Quando sair a versão 1.5 final, quando sair a versão final mesmo, quando você rodar o comando pip install Django, ele vai instalar 1.5. Tá? Ele sempre pega a última versão estável. Baixou o pacote. Ok, instalando. Se eu rodar aqui Python, fizer um import Django, Django.version, então, 1.4.3. Então eu fico alternando entre os meus virtualenvs Django.3 e Django.4. Dessa forma, eu trabalho tanto com a versão 1.3 quanto 1.4. Tá? Isso aqui foi um exemplo que eu fiz para ficar bem claro, tá? Mas o ideal é que em cada projeto, quando você inicia o projeto, vai trabalhar nele, é você criar um virtualenv para cada projeto. Tá? Para ficar assim, bem isolado mesmo, para você não ter problema de bibliotecas, enfim, confusão de bibliotecas em Python. Tá? Você criar uma para cada projeto. Então essa aqui é a instalação no Linux. Tá? No Linux não tem muita dor de cabeça, o Python já vem instalado, você instala o virtualenv e o pip via apt-get e aí deixa o sistema rodando. Agora vamos para, eu vou fechar aqui, deixa eu desligar ele. Vou voltar aqui para os slides. Bom, instalação no Mac, tá? É a mesma coisa do Linux, basicamente. Já vem com a vantagem, com o Python instalado, o Mac, você não precisa instalar o Python.
E os pacotes virtualenv e pip podem ser instalados via script isinstall. Lembra do isinstall que eu disse que o pip ele substitui esse comando, como uma ferramenta melhor. Bom, o Mac ele já vem com o isinstall. Então tudo que você vai ter que fazer é esse comando aqui embaixo, sudo isinstall pip virtualenv, só isso. Então você vai instalar tanto o pip quanto o virtualenv. E o resto dos passos é a mesma coisa que eu mostrei ali com o Linux, tá? Você vai criar o virtualenv e vai, enfim, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma não. Inclusive eu tenho um virtualenv aqui, deixa eu abrir meu terminal aqui. Eu vou aumentar essa fonte, está muito pequena. Aqui 18. Isso aqui eu acredito que dá para ver melhor. Olha aqui, eu já estou trabalhando no meu Django.4, tá? Eu já criei. Deu um pip freeze aqui, ó. Tenho vários pacotes, tá? Entre eles o Django.4. Então eu já estou trabalhando dessa forma. Não tem diferença nenhuma, tá? Da instalação. Depois que está instalado o pip e o virtualenv, é a mesma coisa, tá? Agora, no Windows, né? Bom, o Windows é mais complicado, mas dá para você rodar um projeto em Django tranquilamente no Windows, tá? Bom, primeiro, o Python precisa ser instalado via python.org. Você vai no python.org, que é a página oficial do Python. Lá você tem um pacotezinho para você instalar, tá? E fora isso, os pacotes pip e virtualenv podem ser instalados pelos binários do site. Tá? Esse site aqui, ele é um site que oferece binários para o Windows, tá? De pacotes em Python. Então é interessante isso aí, porque quando você trabalha com o Windows é mais complicado, tá? Essa questão de compilar pacotes. Quando você tem um pacote, por exemplo, que depende de C++, aí é que fica complicado mesmo. Então, esse pessoal aqui da Universidade de Califórnia, eles criaram esse site aqui, ó. Você tem vários pacotes em Python já, ó, prontinho. Você baixa o .x e instala. Lógico, você tem que ter o Python instalado primeiro. Então, vamos aqui iniciar a nossa... Ué, restaurar aqui, eu tenho criado até um snapshot. Então, tenho aqui um Windows 7, tá? Windows 7 instalado, só fiz instalar o Chrome. Vamos aqui, Python, pronto. Já tem um sitezinho aqui. Vou abrir também o python.org. Tá? Então, olha só, no python.org você vem aqui na aba de download e você tem as versões, tá? A gente vai utilizar 2.7.3. Essa instalação do Windows, ela é 32 bits, então eu vou utilizar essa versão aqui. Se você estiver utilizando 64 bits, baixe essa outra aqui, tá? Então, eu já baixei esse arquivo aqui, ele está no meu downloads, tá? Já baixei ele previamente. Então, para instalar não tem mistério nenhum. É como você instala qualquer outro programa no Windows, tá? Então, ele instala no diretório c2.python27. Você vai dando um next aqui. Ele demora um pouco aqui no Windows. Demora um pouco a instalar. Então, tenham paciência aí. Principalmente quando for instalar os pacotes via pip. Aí é que demora mesmo. Vamos lá, copiando novos arquivos. Meu Deus, deixa eu abrir aqui o terminal.
CMD, eu vou ver se eu aumento o tamanho dessa fonte aqui. Propriedades, aumentar o tamanho dessa fonte está muito pequeno, acho que vocês não vão conseguir enxergar. Acho que a maior fonte é essa aqui, eu acho. Melhorou. Ok, terminando de instalar. Vou fechar aqui. Ok. Olha só, ele pede para reiniciar o seu computador. Que beleza, hein? Vamos lá, dar reboot aqui na máquina virtual. Espero que seja rápido. Vamos lá. Fiz a instalação de outra vez, ele não pediu para reiniciar. É um grande mistério esses pedidos de reiniciar do Windows, mas enfim. %, não desliga o computador, certo? Ok, vamos lá, vamos dar o reboot. Iniciando o Windows, vamos lá. Vou voltar aqui. Beleza, vamos iniciando. Vamos lá, 100%. Ok, bem-vindo. Então, vou abrir aqui o Explorer. Bom, o Python está instalado. Está instalado em C. Aqui, Python 27. Tá, então aqui você tem o executável, tá, do Python. Só que tem um problema. O problema é o seguinte, se você abrir o terminal e digitar Python, ele vai dar esse erro aqui, ó, Python não é reconhecido como comando interno. Tá? Então por que que isso acontece? Isso acontece porque esse diretório aqui, c2.python27, ele não está no path do sistema. O que seria esse path do sistema, né? É justamente a lista de diretórios em que o Windows ele tem que ir lá procurar por possíveis executáveis. Né? Então, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz para esse comando ser reconhecido. Bom, vamos lá, painel de controle. Eu boto aqui exibir ícones grandes. Eu venho aqui em Sistema, Configurações Avançadas. Tá? Vamos lá. Você vem aqui em Variáveis do ambiente, de ambiente, né, no caso. E procura pela variável path. Tá aqui. Então essa variável, ó, você pode ver,
se tiver algum executável em C Windows System 32, então se você digitar lá o cmd, ele vai encontrar, porque ele está no path do sistema. Então essa variável path é justamente para dizer onde o Windows tem que procurar por executáveis. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos dar 2 cliques, vou clicar em editar, tanto faz. Aqui no final vamos dar um ponto e vírgula, né, e colar o nosso C2.Python 27. Adicionei aqui, dei OK, OK. Vamos abrir o cmd de novo, command, e se eu digitar aqui Python, olha que beleza, já está reconhecido o comando. Bom, Python está instalado, agora a gente precisa instalar alguns pacotes, tá? Binários mesmo, tá? Desse site aqui. Bom, aqui ele já avisa a gente, ó, alguns binários dependem desse arquivo aqui, NumPy, MKL, e do Visual C++ 2008 ou 2010, tá? Eu recomendo vocês instalarem o 2010. Então tem a versão 64.32, eu já baixei a 32, mas só para mostrar aqui, você clica e ele vem para o site de download da Microsoft. Eu já baixei, tá? Esse 32, esse 32 aqui, ele está em downloads, esse arquivo aqui. Então vou instalar ele antes, né? Já que o próprio site ele recomenda que você tenha instalado. A instalação não demora tanto. Ok. Bom, agora a gente precisa de 2 pacotes, tá? O primeiro pacote é o distribute. Este pacote aqui, distribute, tá? Que é justamente ele é uma versão melhorada do Setup Tools. Então, o que é que tem nesse pacote distribute? Esse pacote distribute tem justamente aquele comando isinstall. Ele está nesse pacote aqui. Que é justamente, na verdade ele está no pacote Setup Tools. Mas como o distribute é uma versão melhorada do Setup Tools, então ele também traz esse comando. Então a gente vai precisar desse comando para quando for instalar o pip, tá? O pip ele depende do Setup Tools ou do distribute. Então vamos instalar primeiro o distribute e depois o pip. Tá? Então eu baixei essa versão aqui, ó, 0.33, que ele tem aqui, ó, Win32, né, que é 32 bits, e Python 2.7. Eu já baixei essa versão, está aqui, ó. Eu vou instalar agora. A instalação desses pacotes não tem muito mistério, tá? Você clica aqui em avançar, ele já achou o diretório, tá? E é só avançar. Instalou, está instalado. Agora, já que eu instalei o distribute, vou instalar o pip. A mesma coisa, se você for aqui procurar por pip, está aqui, ó. Então a versão foi essa aqui, 1.2.1, Win32, Python 2.7. Eu já baixei e vou instalar o pip agora. Mesma coisa, achou e instalou. Então estou com o pip instalado, tá? E pronto para funcionar. Vamos dar uma olhada no diretório mais uma vez. Então olha só, Python 2.7, apareceu um novo diretório aqui chamado scripts. Nesse diretório, olha só, você tem o comando pip, tá? E o isinstall também. O isinstall do distribute e o pip do pacote pip. Só que, mais uma vez, esse diretório aqui, ele não está no path do sistema. Então, se eu for no cmd e digitar pip, ele vai dar a mesma coisa, tá? Então, a gente precisa também adicionar esse diretório no path do sistema. Mesma coisa, painel de controle, sistema,
configurações avançadas, variáveis de ambiente. Aí você procura o path, faz a mesma coisa, ponto e vírgula, e cola aqui o Python 27 scripts. Vou fechar, né? Abrir novamente, cmd, só rodar aqui pip, opa, pip. Então, olha só, ok, agora deu certo. Então, o que é que eu vou fazer? Pip install virtual env. Ele vai instalar, ó, já pegou a versão mais nova do virtual env. Agora demora um pouco, não, o virtual env até que foi rápido. Só foi bem rápido. Então, olha só, ele instalou ó, em Python Scripts. Como a gente já tem esse diretório no path, se eu digitar virtual env, olha só, funcionou da mesma forma, tá? Mesmo comando aqui, o mesmo sistema que eu tinha feito no Linux, eu vou fazer aqui também. Então, eu vou criar aqui um diretório md, né? Venves. Tá aqui o venves e vou criar um virtual env. Opa, virtual env menos system site packers com o nome Django.3. Opa, venves Django 1.3. Mesma coisa. Instala setup tools, instala pip e para ativar, tá? Para ativar, aí você vem venves barra Django 1.3. Aí você tem um diretório aqui, scripts, né? Você dá um dir, ó, você já tem aqui o activate, tá? Então você roda o activate.bat. E olha só, já informou aqui, ó, Django.3, da mesma forma, tá? Então ele já diz, olha, você está no virtualenv Django.3, então vamos fazer a mesma coisa tá? Que a gente tinha feito. Pip install Django 1.3.5. Então ele vai baixar o Django.3.5. Vai demorar um bocado, tá? Porque no Windows demora muito mesmo. Não muito, tá? Mas demora bem mais do que no Linux, tá? Tá baixando aí o pacote. 5%, 6%, vamos lá. Nossa, até para baixar o pacote tá mais lento, hein? Mas 18%, 19%. Então, quando está baixando aqui, olha só. Aqui tem pacotes interessantes, tá? Por exemplo, o do MySQL. Não é esse, é o outro. É o Py. Onde está? Ah, MySQL Python, tá? Então, você já tem ele aqui, ó. Tá? É interessante instalar esse pacote daqui, né, no caso, por quê? Porque se você for instalar ele via pip, ele vai pedir provavelmente as bibliotecas de desenvolvimento do MySQL. Então, vai ser meio complicado você instalar isso aí, tá? No caso, no Windows. Então, é interessante você usar essa versão já binária, pré-compilada já. Você evita esses problemas. Nossa, tá muito lento. Então, vamos lá, vamos trabalhar em paralelo para ganhar tempo, né? Opa, ls não, dir. Então, eu vou criar aqui outro virtual env em paralelo, menos system site package,
chamado venvis Django 1.4. cd venvis Django 1.4 nos scripts activate.bat. Ok, então olha só, aqui eu estou no Django.3, aqui eu estou no Django.4. E aqui eu vou pedir para ele instalar o Django. Vai pegar a versão 1.4.3. Espero que numa velocidade maior. Aqui já está em 80. Não está tão lento quanto, mas 88, 89. O 1.3 está acabando. Ok, terminou pelo menos o download, terminou. Agora para instalar ele demora. Então, após instalar o VirtualEnv, o pip, né, e você criar seu VirtualEnv, então você trabalha, seja no Windows, no Mac ou no Linux, você trabalha da mesma forma. Tá? Então no Windows você consegue também trabalhar tranquilamente. Só um pouco mais lento, né? Um pouco mais lento a execução do interpretador em Python, mas para desenvolvimento tanto faz, né? Quando você for colocar o site no ar, geralmente você vai colocar no servidor Linux, então a questão de desenvolvimento você pode desenvolver em qualquer sistema operacional. Então, terminou aqui de instalar 1.3, vou rodar o meu Python, import Django, Django.version. Então temos aqui a mesma coisa, 1.3.5, tá? Aqui está terminando de fazer o download. Vou dar um kit aqui. Então é isso aí, a parte de instalação do VirtualEnv, tá? Com o Django, tá? Então vou falar agora, aproveitando que está fazendo o download aqui, sobre como a gente cria, vamos criar, né, nosso primeiro projeto, tá? Então o roteiro, né? Bom, vamos falar um pouquinho desse comando djangoadmin.py e vamos criar aqui o nosso projetozinho, tá? Com esse comando aqui, djangoadmin start project curso Django, e rodar o servidorzinho de testes. Então, utilizando já o próprio no Windows mesmo, tá? Então vamos rodar esse comando. Olha, não tem como você rodar. Se você tentar rodar djangoadmin.py, vai dar esse erro, tá? Olha, vai dar esse erro. Então, se você for rodar no Linux, você pode rodar esse comando assim. Inclusive eu vou mostrar aqui, tá? Django. Olha, aqui funciona. Tá? Beleza? Aqui funciona. Se você for rodar no Windows, opa, volta aqui, não vai funcionar. Então você tem que rodar Python, Django, admin.py. Opa. Ah, será que é algum problema de... Vamos ver aqui. CD.
cd venvis, cd django 1.3, cd scripts, activate, Python, Django, admin.py. Você tem que rodar ele dentro do script, tá? Para ele funcionar. Como você roda um script em Python, na verdade. Então eu acredito que se eu fizer isso aqui, ó, vamos lá, vamos voltar. Vamos criar um diretório aqui chamado mdsites. Eu entro aqui em sites e rodo o comando Python c2 users Alisson eita venvis Django.3 opa scripts Django admin.py. Você tem que passar o caminho inteiro no Windows, tá? Aqui é a mesma coisa, só rodar aqui Python, só para mostrar que ele importou a versão correta. E eu vou fechar isso aqui, que eu vou trabalhar com Django.4. Então vamos lá. cd sites, vamos criar nosso primeiro projeto. C2 pontos, barra user, barra Alisson, barra venvis, barra Django, 1.4, opa, 1.4, barra scripts, barra, nossa, Django admin.py. Beleza. Então, o comando Django admin, você tem um helpzinho básico aqui, né, e você tem esses subcomandos, tá? Isso aqui a gente vai ver ao longo do curso, então vocês não se preocupem. A gente vai ver o comando agora é o Start Project, e pelo próprio nome, né, você já dá para imaginar. Esse comando, você roda Start Project e o nome do seu projeto. No caso aqui eu vou chamar de curso Django. Você vai rodar ele aqui, você vê aí, foi criado um diretório curso Django, aí eu vou acessar esse diretório, vou dar um to-d, então eu tenho um arquivo manage.py e o curso Django, outro diretório chamado curso Django. Se eu acessar aqui esse curso Django e olhar o conteúdo, eu vou ver o seguinte, olha, curso Django dentro de curso Django, tá? Então, conteúdo, né? Você tem um arquivo chamado settings.py, um arquivo chamado urls, um arquivo chamado wsgi e o init. Então, como tem esse init aqui, então a gente leva à conclusão que esse segundo curso Django, ele é, na verdade, um pacote, né? Ele é um módulo do Python, tá? Voltando aqui, a gente vai entrar nesses detalhes do projeto, de configuração, etc., na próxima aula. Tá? O que é que eu quero fazer aqui? Só rodar o servidorzinho de produção não, de desenvolvimento, para vocês verem ele funcionando. Então, esse manage aqui, esse comando, quando você roda esse comando aqui, ó, Python manage, ele parece com o Django admin, tá? Mas nesse caso aqui ele é específico, tá? Específico para esse projeto. Tem aqui o manage, tá? Então, se você roda aqui Python manage, você tem aqui, olha só, você tem aqui o run server, tá? O que é que esse run server faz?
É exatamente o que você está pensando. Roda o servidorzinho de desenvolvimento. Então, iniciou aqui, olha só, na porta 127.001.8000. Tá? Então, vamos abrir essa porta aqui, 127, loopback, né? 8.000. Então, temos aqui, olha, funcionou. Né? Parabéns, né? Parabéns para nós. Então, temos aqui o nosso primeiro projeto, né? Primeiro projetozinho em Django. Bom, colocamos ele para rodar, tá? Tá funcionando. Lógico, a gente vai configurar ele na próxima aula, mas aqui você vê, no Windows funciona tranquilo, tá? 127.0.0.1 ou localhost, né? Tanto faz. Funciona da mesma forma. Isso aqui é a instalação do Windows, tá? Vou fechar aqui o Windows. Ai, ai, ai. Desligar aqui ele. Tá, aqui eu estou no Mac, tá? Voltamos aqui, estamos aqui no Mac. Vou criar um diretório aqui, Projects. Eu já tenho, vou criar aqui um curso Django. Vou removê-lo aqui. Curso Django. Django para iniciantes. Django para iniciantes. Clear. Bom, estou usando aqui o Django.4, vou criar o projeto aqui. Lembre-se, aqui eu não preciso usar Python, aqui só vou lá. Django Admin funciona, tá? Então, Django Admin, Start Project, curso Django. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Criar um diretório aqui, curso Django, se eu for olhar, e aqui eu vou mostrar aqui pelo Finder, né, para ficar mais bonitinho e tal. Django para iniciantes, aqui. Nosso curso Django aqui, mostrar ele assim, fica melhor. Inclusive, deixa eu voltar aqui. Temos o nosso curso Django. Aí dentro de curso Django você tem outro diretório, curso Django. Na verdade, esse diretório aqui é um módulo, né? Porque você tem um init aqui, ó. E você tem um comando manage. Tá? Esses são os arquivos iniciais que você tem quando você cria um projeto em Django. Vou botar aqui. Bom, e da mesma forma, tá? Curso Django, da mesma forma. Quando você está trabalhando com Linux ou com Mac, eu recomendo você pegar esse manage aqui e você dá a permissão de execução, tá? Nesse arquivo. Por quê? Você roda ele assim, né? Python manage. Beleza. Se você colocar o de execução, como eu coloquei antes, né? Então você pode fazer assim, ó, manage. Então você não precisa rodar ele Python manage, é só rodar ele como manage assim. Então vamos lá, né? Manage run server. Será que vai funcionar? Beleza, da mesma forma. Por padrão ele roda na porta 8000, tá? E vamos acessar aqui nosso primeiro projeto no Mac. No Windows, opa, 8000. Ou no Linux é a mesma coisa, tá? Então vai funcionar. Temos aqui nosso primeiro projetinho, projeto do curso, na verdade, né? Então, na próxima aula, tá? A gente vai ver a arquitetura de um projeto em Django, justamente todas essas dúvidas, né? Para que serve esse arquivo? Para que serve? O que a gente configura aqui dentro? Isso tudo a gente vai ver na próxima aula, tá? A gente vai terminando por aqui. Eu agradeço a vocês por terem assistido até o final e até a próxima aula, tá?